Senhor presidente, em exercício, o deputado Milton Rangel, deputado Leomar Coelho, deputado Luiz Martins, deputado Paulo Ramos, deputado Sadi Noel, senhoras e senhores deputados, trago hoje aqui à tribuna minha reflexão. Nós estamos vivendo este momento de crise, um momento onde todas as energias foram colocadas à disposição do Estado por parte deste Parlamento para buscar alternativas, um mutirão de ideias, e acabamos hoje por estar discutindo uma moratória. Uma moratória onde o Estado assume não ter condições de honrar seus compromissos com a dívida pública com a União. Isto traz uma grande preocupação. A trancos e barrancos, vimos a folha do mês de março ser honrada em abril. Uma batalha judicial com arresto de recursos de diversas fontes de convênio para que fossem transformadas em receita ordinária, a fim de que o Estado pudesse honrar o pagamento de servidores inativos. Por conta do arresto para o pagamento de março, e ainda a decisão do STF na ação que pede uma revisão da composição de juros da dívida do Estado com a União, de juros composto para juros simples, o cálculo nesses 2 meses para uma conciliação entre a União e os Estados, permitiu que ficássemos aí 2 meses pagando, na base de juros simples, uma dívida que era calculada em juros compostos. Isso permitiu que também o pagamento de abril pudesse ser honrado em maio. Desta feita, ativos e inativos em 13 de maio. E junho, o pagamento de maio. O anúncio da moratória é uma confissão de que não teremos os recursos disponíveis para a folha de maio a ser paga em junho. É preciso, e aí estamos acompanhando o debate, do enxugamento da máquina. Enxugamento da máquina que promete uma redução de secretarias. E há estudos de que, se houver um corte de todas as secretarias e restar somente o governador e o vice a administrar o Estado, ainda assim não se teria recursos suficientes para honrar com os compromissos de servidores. Muito se aposta num acordo com o novo governo da União.
E o que estamos assistindo do novo governo da União, com bases sólidas nesse Estado, é um arroxo cada vez maior. As medidas aqui anunciadas estão longe de uma conciliação com o Estado do Rio. Estão longe de um aceno para aquilo que se prometeu ser um acordo de salvação para o equilíbrio das contas em razão do declínio das receitas provenientes dos royalties que equilibram as contas do Rio Previdência. A pergunta que se faz, e esse é um debate que é permanente nessa casa, e nós não podemos deixar morrer esta chama, qual o caminho seguir? Qual o caminho a ser encontrado para tranquilizar os servidores que precisam receber salários para a sobrevivência, para a manutenção dos seus? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a situação crítica do Estado, ela se reflete como efeito dominó dos vários municípios. Estamos com municípios doentes, combalidos, buscando um socorro no Estado que está em situação mais crítica do que os 92 municípios. Este Estado bate à porta da União buscando socorro. A própria União anuncia que também não terá recursos até o fim do ano para honrar sua folha de pagamento, para honrar compromissos com os programas sociais. E não estamos assistindo a um debate republicano de alternativa política e econômica. O que estamos assistindo neste país, depois das manobras, é manobra para a manutenção dos acordos políticos. O ministério anunciado, longe de ser um ministério técnico, que tem um compromisso com o resgate de um projeto de nação, é um ministério que nasce com um compromisso com as federações partidárias que se uniram no histórico de idas e vindas, de juras de fidelidade e traição, para construir um monstrengo que é hoje o governo instalado. Muito se diz que falta neste momento no país lideranças políticas capazes de unificar o pensamento nacional. É impossível se unificar o pensamento nacional, dada a diversidade de um país, a diversidade política. Mas é possível ter-se um projeto de nação. E nós não estamos assistindo isso. E enquanto a gente não ver isso, não tem saída para crise nenhuma, nem de Estado, nem da União, nem dos municípios. Ao final de contas, o que se pode dizer é o seguinte: fracassamos. É isso que
o conjunto da política nacional deve dizer nesse momento e dar ao povo o poder de decidir pelo destino da nação. Muito obrigado.